Boa noite a todo mundo. Vamos chegando para a gente ver essa live de hoje, né? Que a gente vai falar sobre problemas de garganta. Então vamos lá, vamos chegando, aguardando todo mundo entrando. Vamos lá, todo mundo vendo essa live de hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre garganta, sobre inflamação, sobre a amígdala. Boa noite, Gissônia. Que bom você aqui. Vai chamando mais gente, né? Que tenha pequenos, que tenha problema de garganta constante, né? Que é o que mais a gente tem nessa fase, né, Gissônia? Um monte de gente aí com crianças. Nossa convidada já entrou, só estou aguardando a Dei entrando aqui o pessoal. Vai compartilhando essa live, gente, com pessoas que têm filhos, que têm constante problema de garganta, e com adultos também, né, que têm esses problemas de garganta, que precisam ter esse conhecimento, precisam entender como isso, qual é o conflito que está ligado a isso tudo, porque essa constância. Boa noite, meu amor. Daqui a pouco eu lhe chamo, minha convidada especial, né? Hoje nós temos uma convidada especialista, né? Em MPC, né? Uma faixa preta, muito querida. Eu digo ela que ela não é só faixa preta não, né? Mas ela é minha amiga também, minha amiga do peito. Amo demais, demais, demais. A gente encontrou uma família ali, né? Então, vamos lá, gente. Eu só estou aguardando ver mais algumas pessoas entrarem para que eu convide a minha convidada, né? Solicite a presença dela aqui para que a gente possa iniciar essa live, que tem muita coisa interessante, muita coisa, e talvez muita mamãe, né? Muita gente que vai começar a entender o que é que está por trás, né, dessas gargantas inflamadas, dessas tosses de cachorro, que a gente fala sempre, né? E aí a gente vai começar a dar uma olhada para isso de maneira diferente, né? O que a gente pensa que é ruim é bom, e o que a gente pensa que é bom é ruim. Então a gente vai entender isso tudo hoje, né? Quais são as importâncias das amígdalas, né? Que hoje já colocou outro nome para não confundir com nossas amígdalas cerebrais, né? E botou tonsilas palatinas, né? Como a gente chama, mas a maioria das pessoas conhece como amígdalas. E a gente vai entender também qual a importância da gente manter essas amígdalas, né? E qual é a função dela no nosso corpo. Então, por isso que muitas vezes muita gente segura muito, né? E não quer tirar. E você vai ver hoje por que não tirar, né? Qual é essa importância dessa coisinha chamada amígdala que a gente tem, que a maior, quando está inflamando demais, né? Vai lá, puf, arranca. E a gente sabe que cada parte do nosso corpo, né? Cada órgão, ele tem um significado, tem uma razão de estar ali para existir. Ade, eu vou esperar mais 5 minutos, Ade, para te chamar, tá bom? Pode ser? Tudo bem para você aí? Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Vai compartilhando essa live aí. Roberta entrou agora. Vamos compartilhando, gente, essa live pra gente poder. Vai aí no aviãozinho e manda para aquela mamãe, para aquela pessoa que só anda, né? Com a garganta inflamada. Boa noite, Pizzaria Maria, que tá com a gente sempre, que eu tô vendo você entrar aqui, né? Que bom ter você aqui, Neto, com a gente. A pizza mais gostosa de Nazaré, que as outras pizzarias não me ouçam. Boa noite. Ade, daqui a pouco eu te chamo, viu, gente? Vai aí compartilhando, pega nesse aviãozinho aí que tem do lado, manda para aquela mamãe, para aquela amiga que só anda com a garganta inflamada, ela vai entender por que a garganta dela inflama tanto de tantas vezes. Ela vai entender o que é que ela precisa fazer para que isso diminua mais assim, né?
E a gente vai poder mostrar isso para vocês hoje, né? Com nossos conhecimentos. Gente, essas lives estão... Boa noite, Cida. Cida, compartilha essa live aí com pessoas que você conheça. Lívia Moda, né? Roquelina. Vai compartilhando essa live aí com pessoas que vocês sabem que tem problema de garganta inflamada, que tá para fazer uma cirurgia da amígdalas. Deia, boa noite, Deia. Que bom você aqui. Quanto prazer, quanto tempo, né? Então, assim, muita gente aqui. Maria José, olha que nossa live tá bem movimentada. Obrigada, minha irmã. Minha irmã também tá aqui assistindo. Tem filhos, mas já tudo grandão, né? Os filhos, mas é muito importante porque às vezes a gente tem esses problemas de garganta, né? E a gente fica perguntando assim, por que meu filho inflama tanto essa garganta? O que é que está acontecendo? Que volta e meia eu tenho que dar antibiótico, ele tem que estar tomando remédio, tem que estar em cima com febre. E a gente vai entender tudinho isso aqui hoje. Ade, eu vou te chamar logo pra gente começar a conversar, tá? Aí assim que eu chamar a Adé, eu me apresento, né? Para quem não me conhece, mas a maioria das pessoas aqui me conhecem, tá? Eu sou Cleide Brito, sou hipnoterapeuta e terapeuta MPC. Meu nicho principal é crianças e adolescentes, mas também trabalho com adultos, tá? Tenho formação na medicina germânica e na neurociência e na constelação sistêmica, né? Faço todo esse apanhado para ajudar de forma mais eficaz os meus clientes, os meus pequenos clientes. Alessandra, boa noite, seja muito bem-vinda, Alessandra. Boa noite. Tudo bem, Cleide? Boa noite, pessoal. Que bom. Como é que estamos? Como é que está o pequeno? Oi? Você está tendo um retorno dele. Eu tô sem fone. Será que não é isso que está... É melhor colocar fone? É. Peraí. Enquanto a gente vai ajeitando aí, o pessoal vai compartilhando. Vamos lá, pessoal, compartilhar essa live, né? E eu estava falando dele sobre essas lives que estão aí, né, agora, muito conteúdo gratuito, muita informação. É muito conteúdo legal, muita informação bacana para a gente expandir, né, o nosso olhar, expandir a nossa visão sobre tudo isso aí que a gente sente. E as meninas têm trazido realmente um conteúdo de muito valor, né? Deixa eu colocar o fone aqui. Pronto. Melhorou, Cleide? Melhorou, pessoal. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Thaísa, boa noite. Vocês estão ouvindo a gente bem? Fala aí pra gente. E faz o seguinte, gente, diz aí pra gente de onde vocês estão falando, se é daqui da Bahia, de que local é, né? Se é do Pará, né, Ade? É Pará? Estou falando aqui de Belém do Pará. Belém do Pará. Bahia e Pará juntos. Então, gente, vai falar de onde vocês é para a gente conhecer um pouquinho vocês, para a gente saber onde cada uma é. De onde vocês são. A gente quer conhecer um pouquinho do nosso público, né, Ade? É exatamente quem está aqui, olha. A Juliana do Rio de Janeiro, Niterói. Legal, muito bacana. Jaú, né? Sou de Jaú. Ah, legal. Atendi uma pessoa do Rio de Janeiro essa semana. São muito queridos. Do Rio, Thaísa. Thaísa do Rio. A Thaísa, uma pescou. Daqui a pouco a gente vai entrar, hein? Daqui a pouquinho eu tenho uma live com a Thaísa. E também um conteúdo bem bacana que a gente preparou, né? Para ser de muita relevância para as pessoas. Ade, conhecimento nunca é demais, não é? É muito bom de entender. A gente entendeu o que o nosso corpo está falando, né, com a gente. Exatamente. É um papo aí que a gente não tem mais como ignorar,
né? Não tem mais como a gente deixar para lá, sendo que as mensagens estão sendo cada vez mais explícitas, conversam cada vez mais com aquilo que a gente vive, né? E é isso que a gente vem trazer aqui. O que é que a gente está vivendo que está inflamando essa região? O que isso tem a ver, né, Cleide? E é o tema aqui da nossa live. Que a gente vê também a importância, né, Ade, da amígdala, né, que hoje, por causa da questão das amígdalas cerebrais, eles são chamados de toxinas palatinas, né, porque estava havendo uma confusão, né, com a amígdala cerebral, aí mudaram o nome, então a gente vai entender isso tudo, né, porque ela inflama, qual o objetivo dela inflamar? O que é que ela está querendo nos dizer? Na verdade, a gente vai trazer um esclarecimento aqui, né, em relação às amígdalas e depois a gente vai trazer um pouco mais essa visão sistêmica do que é o sintoma e o que ele pode estar significando para a pessoa, né? É muito interessante porque as amígdalas, né, a gente falando aqui dessa região das amígdalas, da região superior, né? Porque assim, o nosso corpo, ele possui um sistema, o sistema linfático. Antes de você começar, eu quero que você se apresente. Você não se apresentou ainda. Uai, falei que eu sou aqui de Belém, AD. Você já me apresentou, mas eu vou dizer com todo prazer, né? Gente, eu me chamo Adenil C. Soares, mas eu carinhosamente eu recebo muito bem as pessoas me chamarem de AD Soares. Eu sou terapeuta integrativa, né, especializada no MPC e já estou aí há mais de um ano trabalhando nessa jornada, né, como terapeuta. Eu sou de Belém do Pará e hoje eu estou como faixa preta, né, no MPC e eu obtive esse grande presente da vida, né, de assim que eu me formei, eu já fui convidada, né, já fui selecionada como faixa preta, assim como a Cleide também é terapeuta MPC faixa preta. Então, eu atuo nesse ramo, né? E cada vez mais eu estudo e para que eu possa levar esse conteúdo, tem um trabalho no meu Instagram também, que tem, né, esse intuito de levar essa informação de valor para as pessoas, né? Do tanto que a gente precisa entender melhor esses processos que a gente vive e que trazem essa mensagem do nosso emocional, né? Então, é isso, já me apresentei e depois a gente já entra aqui para falar sobre os problemas envolvidos nas dores e inflamações de garganta, né? Continue, Adele, você estava falando sobre as amígdalas, né? Da importância dela inflamar. Então, muito bem. As amígdalas, elas fazem parte de um grande exército do nosso corpo, né? Que é o sistema imunológico. Elas são grandes torres sinalizadoras do nosso sistema imunológico. Então, antigamente, né? Só dando uma visão assim mais convencional, né? Do que a medicina convencional traz sobre as amígdalas, que é a anatomia mesmo de um modo geral, né? Antigamente, as amígdalas elas eram tidas como um simples pedaço de carne que só servia para inflamar, né? Então, se incentivava muito a retirada em qualquer processo inflamatório. Tira, não serve para nada mesmo. Só que tá tendo algum retorno aqui do meu microfone? Não sei o que. Não, para mim não tá não. Não? Tá, gente? Tá. Se você quiser aí, fala aí pra gente. Tá. Então, só que a partir dos anos 70 para cá é que foi se desenvolvendo os estudos mais aprofundados, né, do nosso sistema linfático, imunológico, enfim. E se percebeu que a amígdala ela é uma grande aliada do sistema imunológico, porque ela detecta ali alguns invasores que possam vir nos fazer algum mal, no caso bactérias, vírus, etc. Então, ele sinaliza. Então, por que quando as amígdalas, né, elas inflamam, o que elas querem dizer, né, anatomicamente? Que está tendo alguma invasão.
Então, esse exército, né, que existe todo aqui na nossa região palatina, aqui também nasal, e nessa região da garganta, elas começam a lutar. Então, quando você sente que essa amígdala está inflamada, ela está combatendo. Então, por que que hoje, cada vez mais, as pessoas estão tendo dor de garganta? Porque vivem com o organismo muito inflamado, né? Com a sua alimentação, com toxina, etc. Só que no meio de tudo isso, não aproximadamente 10% é desses fatores, né? O que, na verdade, está sendo uma resposta àquilo que o nosso organismo está abstraindo do nosso ambiente. Quem são mais as pessoas que a gente vê que tem problema de garganta, né, Cleide? Quem são os pequenininhos, né? Existe uma questão aí também anatômica, né, das amígdalas, mas isso deixa para os médicos, né? Mas o que a gente vem trazer aqui é que a garganta serve para quê? A primeira pergunta que a gente faz, né? A garganta, ela tem função de quê? Ela tem uma função de fazer a gente expressar através da nossa voz, deglutir o alimento, né? Fazer o alimento descer e tudo. Mas primordialmente é o quê? Fazer a gente falar, né? A gente expressar e tudo. E essas experiências em que a gente vive, que a gente não consegue falar, que a gente não consegue pôr para fora aquilo que a gente quer pôr, uma pressão muito grande para você calar a sua boca, para você não dizer determinadas coisas, isso vai sobrecarregando a região da sua garganta. Pode prestar atenção. Quando você estiver com garganta inflamada ou algum sintoma ligado à sua garganta, veja o que você viveu esses dias atrás, ou como é a sua vida em relação a você poder falar o que você quer falar. Né? Então, a maioria dos nossos sintomas de garganta conversam com essa bola na garganta que a gente fica, que a gente não consegue falar para aquela pessoa, a gente não consegue falar no trabalho, não consegue se expressar de uma maneira eficiente e a gente tem que engolir um sapo, né? Então fica preso aqui e a gente não consegue se expressar, gerando os conflitos de não poder falar, de não poder se expressar. Por que as crianças são as que mais têm esse tipo de sintoma? Porque são as que mais ouvem os cala-boca e não fala, porque aqui quem manda, aqui quem diz sou eu, então não fale isso, não diga isso, engole isso, né? Então as crianças vão se sentindo muito pressionadas em se calar. Não posso falar porque criança não fala, criança não tem vez, criança não pode dizer nada. Então, culturalmente, a gente escuta muito, a gente vê isso, né? Dentro dos lares, as crianças não têm voz e nem vez. Falando do ambiente emocional, né, gente? Porque a gente não está falando aqui que a vontade é das crianças. Não, a gente quer dizer o que pode significar para a sua criança ela ter reincidentemente problemas de garganta. Né? Eu tenho um filho de 5 anos. Antes de conhecer o método Procure Cicatrizes, meu filho, acho que a cada mês, ou se não 2 meses, ele tinha problemas de garganta. Era antibiótico, era aquela agonia, né, que menino dá, aquela febre horrorosa, que parece um bicho-papão para os pais também. E aí, quando eu comecei a conhecer o quanto que a gente pode favorecer de saúde para as crianças, no âmbito do ambiente que ele vive, né? Isso pode melhorar consideravelmente a saúde das crianças. Por exemplo, aqui em casa, eu tive que ajustar algumas coisas, né? A gente vive ajustando quando a gente é mãe de menino pequeno, né? A gente vive se ajustando, vive se policiando, vendo onde errou, vê onde que pode melhorar.
Mas a comunicação com meu filho foi uma das coisas que eu mais, até hoje, que eu trago como uma prioridade, né, para a gente poder possibilitar que ele tenha aquela voz que ele precisa ter, né? Tá triste? O que está acontecendo? Você está com raiva? Vamos ver aí, sabe? Não bloquear as emoções que as crianças vivem, porque elas estão aí em ebulição, né? E como consequência disso, o Samuel nunca mais. Eu acho que faz 1 ano e meio que Samuel não tem problema de garganta, né? Porque a gente tem tomado esse cuidado de trazer um ambiente que favoreça ele dizer o que ele pensa, o que ele está sentindo, trazer a criança para as discussões dentro de casa, né? As discussões familiares no sentido de o que você está achando disso aqui? Ou então, isso eu tenho certeza que foi uma possibilidade muito grande que a gente teve de promover a saúde no âmbito, né, das dores de garganta que ele tinha. Gente, era permanentemente ele tomando antibiótico. Então, por isso que as crianças são mais suscetíveis, porque elas engolem, elas se calam, elas têm que calar, né? Porque a gente diz, tu tem que calar essa boca, tu para de falar, para de fazer. Então, elas vão se calando e a garganta vai consumindo-se, né? E a gente tem uma questão muito importante também, né, Adri? Não é só a questão de mandar calar a boca, é fazer com que a criança coma algumas coisas que ela não gosta. Você tem que comer isso. Né? Você precisa comer isso. O meu tinha esse mesmo problema que o seu. Ele ia todo mês era antibiótico. Então aí eu comecei a dizer, não, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ver o que é isso. Porque a gente tem que perceber, né? Aquela questão da presa, né? Não sou capaz de engolir, né? Alguma coisa que eu quero, que eu desejo, tá? E principalmente quando é criança, a gente pergunta assim, mamãe, de que lado é essa inflamação? Aí a mãe diz, ele da direita, ele já sabe que é alguma coisa que ele não foi capaz de engolir, que ele desejava, alguma coisa que ele queria e que ele não queria, né? Então inflama a amígdala, né, do lado direito. E quando a gente fala assim, mãe, aí a mãe diz, é do lado esquerdo, aí a gente vai e olha, tá, o que é que ele está sendo impedido de falar? O que é que ele está sendo impedido de cuspir, né? Como a gente usa. Porque eu não fui capaz de obter algo, né, que eu desejava, fui incapaz de eliminar aquilo. Então, a gente precisa observar muito isso, porque isso é muito frequente. E às vezes, eu vou dar o meu exemplo, né? Que quando meu filho, ele começava com aqueles pus na garganta, eu digo, meu Deus, agora o bicho pegou. E aí, depois que a gente conheceu o MPC, né, a gente percebe, né, que quando ele está na fase ativa, ele cria aqueles adenomas, né, onde fica aquela dificuldade de engolir, né, de respirar. Então, quando a mãe chega para mim e diz assim, ó, ele está com dificuldade de engolir, a garganta vai inflamar, ele está com dificuldade de respirar. Eu pergunto logo, mãe, o que é que está acontecendo? Porque a gente sabe que está acontecendo naquele momento, porque ele está numa fase de conflito. E ela, como é que você sabe que está acontecendo alguma coisa? Porque a gente sabe quais são os sintomas que apresenta. E aí, quando ele entra naquele momento, né, daquela inflamação, daquela dor, daquele mau hálito, né, que a criança fica, aquele pus que fica na garganta, quando ela tem suor noturno, que a mãe diz, não, tenho que levar para o médico agora, tome-lhe antibiótico. E aí a gente sabe que essa fase da inflamação, do pus, do mau hálito, está relacionada à fase de cura. Ele já passou pelo aquele conflito e ele está se curando. Então, qual é o sentido disso tudo? O sentido é o seguinte, quando ele está na fase ativa, ele cria, né? Vamos falar assim, massa, para ficar mais claro para as pessoas, né? E quando ele está na fase de cura, o que é que acontece? O nosso sistema nervoso diz, pronto, aquele conflito já passou, ele não precisa fazer mais massa. Aí manda fungos e microbactérias para ir lá e travar aquilo. Aí o que é que acontece? Acontece a inflamação. A inflamação de garganta. Porque assim, eu não preciso mais, quer dizer, eu não preciso mais criar
aquele, como é que se diz, aquele adenoma, para que ele expanda a garganta dele, para que ele possa falar, O né? Que ele tecido, possa né? engolir Exatamente. melhor aquilo que ele não quer. Então, eu não preciso mais disso, ele agora está normal. Então, vai lá para a gente perceber o quanto o nosso sistema é inteligente, né? Ele sabe a É, hora de crescer para aumentar. É esse o sentido biológico, né? Crescer adenomas para que a garganta cresça, eu possa falar, eu possa engolir, né? Engolir sapo, como a Dê mesmo não falou. criar um E a gente, espaço. Aham. Criar um espaço para entender melhor o que está acontecendo. sim, Criar espaço, inflamar, né? Eu crio um espaço para entender melhor o que está acontecendo. aí a gente geralmente pergunta assim, mamãe, o que é que teu filho está engolindo, né? Às vezes é porque ele. Aí, não, mas eu não falo assim com meu filho, não. Teve uma mãe mesmo que disse: eu quero que meu filho coma fruta. Eu disse: mamãe, você gosta de fruta? Você come fruta? Não, É, mas eu quero. exatamente. Aí eu disse assim: você tem que entender primeiro que os filhos copiam o que a gente faz. Então, eles precisam ver vocês comendo fruta para que ele desenvolva o interesse em comer fruta. Então, aí ele não gosta, tome de fruta para dentro. Ele não gosta de verdura, tome de verdura para dentro. Quer dizer, não é que ele não gosta. A gente tem que entender que quando a Eles não criança nasce, aprenderam. a gente é que cria o paladar dele, a gente que molda. Então, se você nunca deu uma Exatamente. verdura, se você nunca deu uma fruta, aí quando ele cresce, você quer empurrar com tudo. E outra coisa, tem gosto, tem coisa que a gente olha e diz, eu não gosto disso, nem experimenta. E às vezes existem pessoas que forçam. Aí os filhos ficam o tempo todo com a garganta inflamada, o tempo todo indo para médico, né? Para ver isso. Eu já peguei vários clientes, tá? De 10, 12 anos, que a mãe dizia, vai fazer a cirurgia da amígdala, porque tá inflamada demais, é todo mês, não aguento mais de gastar remédio. E aí, quando a gente faz uma sessão e a gente explica o sentido biológico da coisa, a gente percebe que ela fica assim, Cleide, eu nunca tinha olhado para esse lado, eu nunca tinha visto dessa forma, né? Que a amígdala é apenas um sinalizador, porque o corpo da gente Exatamente. fala. E aí o nosso sistema nervoso, nossa mente, o nosso cérebro, ele procura formas de nos alertar o que é que está acontecendo. Então, assim, quando a criança inflama, o que é que ela está querendo dizer com isso? Mamãe, tem alguma coisa de errado aqui, olha para mim. Então, as pessoas precisam. Exatamente. Então, como eu falei no começo, essas lives estão sendo muito importantes, porque a gente está podendo mostrar para vocês coisas que muitas vezes vocês desconheçam, tá? E assim, são informações muito importantes, porque eu sempre digo assim, eu evito de colocar sintéticos para dentro. Eu chamo medicamentos de sintéticos, tá? Eu evito. Eu nunca fiz a cirurgia de amígdala, meu filho inflamava demais a garganta. Depois de todo esse conhecimento, meu filho não toma mais antibiótico, não fica com a garganta inflamada, tá? Porque a gente tem outro olhar, a gente olha para as emoções, tá? Depois, se persistir, se a gente vê que tem alguma coisa muito séria, a gente leva só por descargo de consciência para o médico. Mas É, primeiro a gente trata Cleide, o emocional. exatamente. Eu lembro que quando o meu filho dava essas inflamações, aí vem logo aquela febre, né? Primeiro vem aquela febre, nossa, era apavorante, a gente ficava de um jeito, nós ficávamos transfigurados, meu marido, porque a gente ficava com medo, ou seja, e ele não melhorava, porque ele abstraía o nosso medo, a nossa preocupação, a nossa tensão, e aí fazia com que ele ficava pior, né? Das vezes que ele teve, logo que ele começou a desaparecer essas incidências, né? A gente já ficou mais tranquilo, né? Eu falava sempre pro meu marido, não, amor, a gente não vai, vamos mudar aqui o que a gente precisa fazer, e eu explicava, né, e tudo. Então tá bom, tá tudo certo, tá tranquilo, ele tá respondendo a um estímulo, né? E por que a gente está falando sobre resposta, sobre a gente perceber, sobre a criança e tal? É só para a gente deixar aqui que todas as experiências que a gente vive, elas ficam armazenadas na gente no nível celular. Tudo que a gente fala sobre emoção é muito mais biológico do que psicológico, porque tem muita coisa acontecendo dentro da gente, né, do nosso cérebro,
que processa as nossas percepções e faz a gente pensar e perceber, que faz a gente sentir e que faz a gente agir, né? E que essas ações vão ter consequências. Então, tudo isso para dizer que o ambiente vai moldando a nossa biologia da forma como um ambiente de pressão, um ambiente de muita briga, um ambiente de de muito cala-boca, né? Sobre essa questão da alimentação, é bem interessante, Cleide. Eu gosto sempre de dizer que comer é um ato aprendido, né? O meu filho não comia folhas, verduras de jeito nenhum, verdura, folhas mesmo. E simplesmente eu parei de dizer, filho, comer folhas faz bem porque fica forte, papapá, papapá. Eu parei de falar. Eu comi folha na frente dele, todo dia. Eu faço uma tigelinha de saladinha, ponho o verde. Ele não comia, não gostava nem de ver. Eu parei de dizer, você tem que comer verdura, legumes e tá. Ele ama fruta de todos os tipos. Mas legume, agora que ele está me vendo comer, ele está começando a comer. Então, comer é um ato aprendido. E outra coisa, mãe, eu já estou satisfeito. Ok, filho, ok. Não empurra a comida, porque isso vai trazer um mal muito maior, né, para ele futuramente, né, Cleide? Aí vem questões de transtornos alimentares e essa questão da garganta. Sempre fui posto goela abaixo, comida que eu não queria, então minha garganta bloqueia, porque para não receber aquilo que eu não queria, né? Então, essa questão da garganta, né, Adê? Tem muitas coisas, se a gente for se a gente for pro fundo, se a gente tem for muitas pro nuances, ó, se a gente for para o mundo infantil, a gente pensa assim, ó, uma criança desejou ganhar um celular. Vou dar um exemplo, tá, gente? E aí, o que é que acontece? No dia do aniversário, ela não ganha o celular. Aí, o que é que acontece? Ela ficou decepcionada. Ela não conseguiu ganhar o que ela queria. Aí, o que é que acontece? Garganta inflamada. E como é que começa essa garganta inflamada? Ela começa com dificuldade de engolir e de respirar, né? Eu tenho uma cliente que o pai é um senhor já, né? E o senhor que eu falo assim, da terceira idade. E aí ele é muito daquela pessoa assim, sabe? Pai falou, filho calou. Pai olhou, filho abaixou a cabeça. E aí eles estão criando um neto, né? Dentro de casa. E aí esse menino tem 13 anos, da idade do meu filho, e ele ultimamente está com a garganta muito inflamada. Ela conversando comigo, eu disse, mas o que é que eu faço? Eu acho que ele está assim porque a mãe está demorando de vir. Eu disse, o que é que está acontecendo lá? E comecei a conversar com ela, a gente conversando num bate-papo, que é uma amiga, e aí ela me falou o seguinte, inclusive ela é nova, né? Esse filho ela teve... Boa noite, Suzana, beijo. Aí ela é muito nova e ela falou assim para mim, não, eu acho que você observa como é que vocês estão falando com ele, o que é que ele está deixando de expressar. Ela fez, poxa, Cleide, meu marido não deixa de fazer nada. Às vezes é porque ele é daquele jeito que olhou, calou. E aí eu disse, Aí ela fez, poxa, você não podia me ajudar, não? Eu disse assim, olha, primeiro eu preciso ajudar teu marido. Porque aí, se eu ajudar teu neto e teu marido não resolver, aí a gente vai consertar ele aqui, ele vai falar que teu marido vai fazer a mesma coisa com ele. Vai voltar tudo. E aí vai voltar tudo. O ambiente dele não vai ter mudado. Vai dizer a ele o que ele tem que fazer muitas vezes. Quando a gente fala assim, ó, gente, engolir sapo, não poder cuspir, a gente está falando assim, ó, quando a gente não tem a oportunidade de falar aquilo que a gente pensa. Quando a gente não tem, no trabalho mesmo, isso acontece demais, né? Quando tem aquele chefe que diz a gente tudo que a gente fica dizendo um monte de coisa e a gente tem que engolir aquilo que a gente queria botar para fora, né? Você não sabe de nada, como merda, mas aí a gente tem que engolir. Aí o que acontece? No outro dia, ó a garganta começando. Vivi muito isso, Cleide. Vivi muito isso, né? Quando a garganta já inflamava, eu já sabia, né?
Então, é interessante, né? Porque a gente também, eu gosto muito desse mundo infantil, né? E a Cleide é super expert nisso. Na verdade, ela é uma inspiração para mim, né? Já está aí quilometragem já bem solidificada nesse nicho dela. Mas eu gosto muito também desse âmbito. Mas se a gente for falar, e o adulto é a mesma coisa. Às vezes é um marido que você não consegue falar o que você gostaria de falar. Às vezes no seu trabalho, como a Cleide falou, né? Um vizinho, enfim, todas essas situações em que a gente foi calado, né? Nós fomos muito calados e fomos, ou então quiseram nos pôr goela abaixo uma situação que não foi assim legal, né? E a gente não teve como se defender verbalmente, não teve como dizer, falar a nossa opinião. E isso tudo fragiliza a região da garganta. Tem uma pessoa perguntando aqui, e quando a criança vomita, o que pode estar relacionado? É um impulso da garganta, muito embora tenha outros órgãos, né? Outros envolvidos, né? Jogar para fora, não o que está ali dentro. Ela simplesmente não está de jeito nenhum engolindo o que está acontecendo com ela. E o que está acontecendo ao redor dela? Às vezes não é propriamente da criança, né? Mas é algo que está ao redor dela. O que ela está vendo que ela está mesmo, como é que a gente fala? Que ela está negando, né? Que ela está dizendo, eu não suporto isso, eu não engulo, eu não... Porque aquele pedaço que ela engoliu, mas que não está sendo digerido, né? Não está conseguindo descer de forma nenhuma. Ela desceu, engoliu, mas aí ela joga para fora, tá? Não conseguiu processar, ou seja, não consegui segurar dentro de mim isso, não. Então, é uma coisa ruim. Então, sempre, né, como ela perguntou aqui, uma criança, então sempre para a criança é visto o ambiente dela, né? Primeiramente o ambiente familiar e depois o ambiente na escola, ali com seus amigos, porque esse ainda é o mundo da criança, sua família, a escola, o ambiente social ali, né? Então, ver o que está acontecendo primeiro na família e depois nos ambientes onde ela convive, né? Para ver o que pode estar acontecendo relacionado a isso. Se você for a uma sessão com uma terapeuta MPC, ela vai te pedir justamente isso, o que está acontecendo, como é o convívio, quais são os padrões de comportamento dos pais, dos avós, etc. Tudo isso contribui para que as crianças obtenham, né, tipos de comportamentos, respostas biológicas, né, de sintomas mesmo, que trazem, que conversam. Uma coisa que eu sempre explico para os pais é o seguinte, tá? Quando seus filhos vêm, eu digo por experiência aqui na minha casa, né? Muitas vezes meu filho chega para mim e fala, mas mãe, meu colega falou isso e não foi verdade. E eu disse, você falou o quê? Você respondeu o quê? Eu não respondi. E você acha que é isso que você tem que fazer? Você tem que aceitar o que ele falou que você acha que não foi a verdade? Helena, eu digo, o que você tem que fazer, filho? Aí ele vai lá e fala, tá? Então, isso aí, eu já estou tratando ele. Eu estou fazendo com que ele não engula aquilo que ele não quer engolir. Apesar que na vida, muitas vezes, a gente vai ter que engolir. Mas que ele ressignifique isso todas as vezes que acontecer isso. E eu pergunto a ele, filho, por que quando ele diz assim, mãe, a garganta está coçando, eu digo, filho, foi o que aconteceu na aula? Como foi? Seus colegas falaram alguma coisa, não sei o que, ele começa a conversar comigo. Na mesma hora, ressignifico. Vai lá, filho, faz isso. Não, filho, o que é que você tem que fazer? Eu não digo a ele o que é que ele tem que fazer, tá? É um fator muito importante. Eu sempre pergunto para ele o que é possível fazer. E aí eu faço com que ele faça uma autocura nele. Então agora, todas as vezes que alguém fala uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e responde sim. Então eu estou fazendo com que meu filho não tenha mais problemas de garganta. Eu estou fazendo com que o meu filho, ele aprenda a se autocurar, sem eu precisar falar nada para ele. Então é muito importante a gente fazer isso. A gente ter esse olhar, né, para as coisas, a gente ter esse olhar
para o que está acontecendo ao redor da gente. Porque muitas vezes é assim, a gente está com... E muitas vezes isso acontece, a gente engole, a gente como adulto, para a gente evitar um conflito. É um confronto com aquela pessoa. E a gente às vezes engole, né? Com o pai, Tudo para não sofrer julgamento, tudo para não sofrer julgamento, para a gente não ser excluído, né? Para a gente ser... Enfim, na verdade, o que a gente escolhe por a gente não falar, não poder se expressar, a gente às vezes simplesmente não está querendo ser excluído, né? Então, a gente quer ser aceito, então eu prefiro ficar calado para ser aceito. Na verdade, o entendimento de que a gente pode ser aceito, né, começa dentro da gente. Eu sou uma pessoa que eu me aceito como eu sou, então vamos perdendo os medos de se expressar, de poder falar, né, o jeito mais adequado de se expressar, né, isso também é bem importante, né, só chegar e uma coisa aqui. Francine, olhe bem que você está me perguntando, uma criança nasce com amígdalas aumentadas. Você precisa ir na mãe dessa criança, tá? Por que você precisa ir na mãe dessa criança? Porque assim, quando a criança é gerada, tudo que a mãe passa, todos os sapos que a mãe viveu, tudo que aquilo que a mãe gostaria de falar e não falou, e tudo aquilo que ela engoliu que ela não queria engolir, a criança absorveu. Então, essa questão da amígdala grande da criança pode estar relacionada na gravidez. E aí seria muito interessante ressignificar essa mãe para ela ressignificar esse bebezinho. Tá? Certo? Se você não ressignificou a mãe ainda, procura a mãe. Ressignificar ela. Ade? Oi, eu vi que falhou um pouco aqui, mas tá ok, né? Francine, deu para você entender? Boa noite, Giza. Francine, deu para você entender? Me satisfez a resposta? Como é? Ade, você está travando para mim aqui. Tá? Ai, deixa eu ver aqui. Travou de novo. Agora voltou. Bom. Pronto. Então, Tá, okay. Quando a criança nasce com qualquer coisa, é muito importante ir para a gravidez da mãe. Tá certo. Então, ótimo, Francine. Que bom. Dá uma olhadinha nessa mamãe, que você é terapeuta, né? Olha, a Suzana está falando assim, a nova geração, as crianças índigos, né, chamadas índigos, superam em desenvolvimento intelectual. Temos que controlar esse desenvolvimento, na verdade, não é sobre controlar, né? Essas crianças, é bem interessante esse conceito, né, das crianças índigos, são chamadas crianças estrela, né? Mas no sentido mesmo de que elas são especiais, vieram com uma missão bem especial. E elas são muito desenvolvidas no seu intelecto mesmo, né? Mas não se trata de controlar, se trata de mostrar possibilidades diversas de equilíbrio para essas crianças, né? Se ela tem um aprendizado assim ultra rápido para a tecnologia, por exemplo, você vai também mostrar outras coisas além da tecnologia para ela se expandir, né? Então, aprender outras habilidades sociais, habilidades criativas, né? Para que ela possa expandir-se por inteiro e não apenas no desenvolvimento do intelecto, porque o QI já foi comprovado que ele não diz tudo sobre a inteligência, né? Ele não é só intelectual. Existem diversas inteligências que compõem a nossa capacidade de aprendizado. Então, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, né? Muitas mães que eu atendo, e eu sempre digo assim para ela, qualquer coisa mais importante que você pode dar hoje ao seu filho, aí o que é que elas dizem assim para mim? Educação. Eu tenho que dar uma boa escola, eu tenho que mandar meu filho para uma boa faculdade. Aí eu disse assim, me faz essa pergunta, né? Na troca da conversa,
eu faço, me retorno essa pergunta. Ela faz, Cleide, o que você pode dar mais importante para o seu filho? Eu digo, o que mais de importante eu posso dar ao meu filho é o controle emocional. Não adianta meu filho ser um médico que está querendo tirar a vida dele por uma pessoa triste. Não adianta meu filho ser um engenheiro e ele não ter empatia pelo outro. Ele não saber lidar com o outro. Então, assim, essa geração ela é muito inteligente. Então, já que ela está com esse QI alto, vamos começar a trabalhar o emocional dela, para que ela saiba que a vida não é uma máquina na frente dela, que existem pessoas que são feitas de carne e osso e de emoção, né? Apesar de muitos dizerem que nós somos razão, mas na realidade nós somos 95% emoção e a gente precisa começar a colocar os nossos pequenos a desenvolverem isso, a desenvolver a empatia, a olhar para o outro de uma forma que não seja uma máquina, que não se limite a ficar na frente do computador, ele precisa lidar com o outro. Ele precisa aprender a viver em sociedade e a seguir regras, tá? Então, a gente precisa trabalhar muito isso para essa nova geração que está agora. Porque essa nova geração, ela também está muito individualista. Ela está muito eu. E a gente precisa trabalhar isso nela. Elas precisam ter um olhar mais para empatia, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Cleide, olha, a Delta está perguntando aqui, refluxo no bebê, o que será? O que será? O que será que essa mãe será fora? O que será que essa mãe... Gente, todos os sintomas geralmente que acontecem nos bebezinhos, recém-nascido, já nasceu assim, papapá, e minha criança já... Sintomas que as crianças já nascem. Geralmente, eles abstraíram uma experiência que a mãe viveu, né, durante a gestação, e que ele captou essa emoção dela. Não é que é um conflito dele, mas ele estava ali se gerando junto com ela, né? Então, o que era sentimento dela, a emoção dela, também era dele. E isso é totalmente possível de se ressignificar e a criança obter uma melhora considerável, senão a autocura, né, daquilo que aquela mãe viveu, né? Então, sempre bebezinhos, nasceu com isso, vai lá na mãe, né, Cleide? Precisa ir lá na mãe, né, para que ela, porque eu sempre digo assim, mamãe e papai são autoridades. Então, a mesma coisa que mamãe viveu, mamãe vai lá e ressignifica. Tem muito mais força do que qualquer terapeuta fazer. Tá? Então, é muito importante que você olhe o refluxo é o quê? Você querer colocar alguma coisa para fora e não está conseguindo, né? Fica naquele impasse, bota para fora, não bota. Então, isso aí acaba aquela criança absorvendo isso. Então, vai na mãe. Vai na mãe que leva. Às vezes, a gente vai trabalhar uma criança, vai tratar uma criança, quando ela é muito pequenininha, a gente nem aborda a criança, a gente vai logo com a mãe. E os resultados são bem positivos, são bem interessantes, inclusive, né, Cleide? Não cheguei nem a ver a criança. E a mãe já chega... Olha, Dê, eu atendi uma essa semana que era o seguinte, ela me procurou para atender o filho dela. Que ela me disse o seguinte, o menino tem 3 anos. E ela disse que desde que o menino nasceu, olha que caso interessante, que desde que o menino nasceu, o menino acorda a noite toda. Não é para mamar que ela já saiu do peito, mas para tomar mamadeira, tá? E aí eu comecei a conversar com ela. A gente conversando na sessão de anamnese, né? E aí a gente descobriu que o menino não queria comida. E eu disse a ela, ele lhe pede a comida, ela fez não, eu dou. E aí eu ensinei a ela algumas ressignificações, algumas ferramentas para ela usar. E no outro dia ela disse assim, Cleide, depois de 3 anos, olha que diz que ele acordava de meia hora, se não era de 15 em 15 minutos. Se ela levantasse do lado dele, era pior ainda. E ela disse, depois de 3 anos, eu fui lá, fiz o que você mandou e não deitei na cama para dormir com ele.
e ele dormiu. Ele só acordou 3 horas depois. E ela disse que ele acordou 3 horas da manhã, não, acordou meia-noite e meia, porque ele já estava no vício de acordar. Diz que ele fez assim, mãe, eu disse, não dá mamadeira não, mãe, que ele está precisando de outra coisa. E aí, o que foi que aconteceu? A gente descobriu que na gravidez dela, ela acordava de noite para comer. Então, ele tinha tomado mamadeira 10 horas da noite. Como é que 11 horas ele estava com fome? E aí ele estava ficando obeso. As memórias estavam muito ativas, né, dele, da experiência dela na gravidez, estavam totalmente ativas nele, né? Foi, e aí o que foi que aconteceu? Quando que eu fiz, você diga, você vai fazer isso e isso e isso com ele. Ela disse, Cleide, depois de 3 anos eu consegui dormir 2 horas. Ele acordou meia-noite e meia, depois acordou 5. E ela disse o seguinte, que ele acordou 5, ela deu a mamada dele, e ela me chamou 9 horas da manhã. Ele ainda estava dormindo. Ela disse que nunca aconteceu isso. Então, assim, olhe bem, eu não vi a criança, eu nem falei com a criança. Mas só de conversar com a mãe, só de investigar, né, na anamnese, eu conversar sobre o que aconteceu na gravidez dela. Eu disse, mãe, você está entendendo de quem é essa fome noturna? Não é dele. É sua. Então, assim, você imagina um menino de 3 anos. Mas ela me disse que desde que ele nasceu, ela era assim. Então, a gente, com o MPC, a gente consegue linkar isso, né? Exatamente. E o nosso trabalho, o que o MPC possibilita a gente a fazer esse tipo de abordagem. A gente tem a ferramenta certa, a gente tem um conhecimento especializado, né? A gente não estuda um monte de coisa aleatória, não, a gente estuda aquilo que a gente precisa realmente saber. E aí, quando a gente fala de sintomas de garganta, a gente aborda diversos aspectos da vida da criança, que não é só comer uma coisa gelada, não é só um banho de chuva. Toma banho, toda vez que ele toma banho de chuva, a garganta dele inflama. Né? Aí a gente vai fazer uma abordagem sistêmica, porque o que é o sistêmico? Nada está separado, tudo tem uma ligação com aquilo que tu estás sentindo, né? Então, por exemplo, sempre que ele toma banho de chuva, a garganta dele inflama, né? E de repente tem uma memória instalada aí de que toda vez que eu ia tomar banho de chuva, a minha mãe me ameaçava, né? Se você for tomar banho de chuva, ou então se você demorar na chuva, você vai ficar sem comer alguma coisa, ou então assim. Então, ou empurrava aquele chá ruim. Chá ruim, toda vez. Exatamente. Toma banho de chuva, vai logo tomar o teu chá de gengibre aqui, sei lá o que é. Então, essas experiências devem ter ficado instaladas ali. Então, toda vez que eu banho de chuva, minha garganta inflama, eu não tomo mais o chá, né? Mas eu tenho essa memória de que era algo ruim, que eu não conseguia engolir, que era horrível e desnecessário, né? Olha quem tá aqui, a Cíbia, querida! Cadê? Ela me falou, Cleide, eu tô aqui. Já vi! I love you, Cíbia! A Cíbia tá falando lá da Flórida, que legal! Dá um beijo, Naninha! Ai, beijo, Naninha, beijo vocês, todo mundo, legal! Hoje eu conversei com ela. Hoje a gente conversou, né? Tem uma nova Cíbia no pedaço. Eu adorei. Que bacana. Essa aula. Ai, maravilha, adorei. Isso mesmo. Cíbia, então, gente, da Flórida, né? É uma amiga da gente, uma cliente, que eu atendo ela e a filhota dela, que é linda. Anne é maravilhosa. Linda. Já fiz uma live com a Cíbia também, maravilhosa. Ela tá me devendo uma também, viu? Cíbia é educadora financeira. Eu vou falar com ela aqui em público, ela tá me devendo uma também. Olha, Cíbia, tá com dívida aqui com a Cleide, te vira. Então, gente, o nosso recado que a gente então quer concentrar aqui para você é esse, de que cuidado com aquilo que você diz, né? Tanto para sua criança quanto para quem está ao seu redor.
Ou veja, se você é uma pessoa que está aqui agora, sente muita dor de garganta permanentemente, vez ou outra você está sentindo, veja o que é que você não está conseguindo falar, o que você não está conseguindo se expressar. De repente, isso também é um conflito de bocado, né, Cleide? Que a gente não consiga pegar para a gente e descer, né? Fazer aquilo descer para depois ser processado. Então, são muitos, conversa muito com aquilo que a gente não pôde ou falar, ou que a gente quis falar e não pôde, né? Ficamos impossibilitados. Uma coisa muito importante, Síbia, falando de Síbia, me chama de Síbia. Uma coisa importante, muito importante, é o seguinte, é a gente parar e pensar que aquela época que as pessoas não poderiam se expressar o que quer, naquela época que os filhos não poderiam falar o que pensam, tá? Aquela época já passou. Então, você que é mamãe e papai, permita o fato de seu filho colocar para fora a opinião dele, não é desrespeito. Tá? Ele colocar a opinião dele com respeito, não tem nada de errado. Permita que seus filhos falem. Olhe para seus filhos com aquela visão assim, o que é que eu quero que ele seja? E a gente tem que olhar para essa questão. Cada vez que eu grito com meu filho, que eu não deixo ele se expressar, eu estou moldando ele para lá na frente ele viver dessa forma. Ele vai aprender que ele só tem que respeitar e ouvir quando alguém gritar. Então, permita que seu filho fale. Ensine a ele a falar com respeito. Meu filho aqui fala tudo que ele quer comigo e com o meu marido. Para minha mãe, talvez para as pessoas mais velhas, isso é uma falta de respeito, mas eu não vejo assim. Eu vejo como uma liberdade de expressão. Uma liberdade dele ter a oportunidade de dar a opinião dele. E a gente ouve, a gente respeita. E a gente não tem problema nenhum de dizer, filho, você está certo, a gente vai fazer dessa forma. Porque o que você falou tem coerência. E está tudo certo. Isso não cria desrespeito, isso não cria nada. E eu ainda evito uma série de coisas dentro do emocional de meu filho. Então, mamãe, papai, permita que seu filho fale, converse com ele, explique para ele por que você está oferecendo aquilo a ele, por que você está falando que tem que ser daquela forma, qual é a importância daquilo, para que ele não esteja engolindo o sapo, para que a garganta dele não comece a inflamar, porque quando a garganta dele começa a inflamar, mãe, pai, pesa no teu bolso, viu? Eu estou lhe dizendo por experiência própria. Era R$572 todo mês aqui em casa. E já tem o quê? Uns 9 anos que eu não sei o que despesas de farmácia. Eu estou de mal com a farmácia, eu cortei minha mensalidade. Tá? Então, mexe com o bolso da gente isso. E não tem nada mais lindo, mais maravilhoso do que a gente ver nosso filho saudável, tá? Comendo o que quer. Eu digo assim, filho, experimenta. Se você não gostar, tudo bem. Eu não posso querer que meu filho goste do que eu gosto. Por exemplo, eu adoro doce. Meu filho não gosta de doce. O único doce que meu filho gosta é chocolate. Mas meu filho não gosta de refrigerante. Meu filho não gosta de doce de leite. Eu adoro doce de leite. Eu adoro goiabada. Tá? E meu filho não gosta nada disso. Eu digo, experimente. Ele experimentou. Não gostei, mãe. Tudo certo. Então, por que eu vou forçar ele a comer aquilo? Por que eu vou fazer, tá? Então, assim, dá uma olhada muito especial para isso, para essa parte, né, do nosso colocar nossa opinião, de deixar nossos filhos dar opinião, tá? Gente, já estamos ficando aqui no finalzinho, senão o Instagram daqui a pouco fecha a nossa live e eu não salvo, tá? Queria agradecer a dê suas colocações finais aí, que eu vou finalizar. Eu que agradeço, né, esse bate-papo, da gente trocar essa experiência, trocar esse conhecimento e transmitir para essas pessoas que estiveram aqui hoje. Muito obrigada, gente. Deixo aqui o meu coração, a minha contribuição para vocês, tá bom? Obrigada, Cleide, pelo convite.
Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, foi um prazer muito grande. E essa, Déia, seja a primeira de muitas lives da gente juntas, Pois tá? é, vamos fazer mais. Ai, eu adoro falar Da gente sobre ter os esse pequenos. bate-papo, essa interação. Gente, muito obrigada, sou grata a cada um de vocês que ficaram até agora com a gente. Digo a vocês o que eu disse ontem, fiquem ligadas nos nossos Instagram, vamos ter live durante todo esse período, tá? São lives bem interessantes, bem marcantes. Então, fica de olho no nosso Instagram, que tem muito conteúdo bom aí pra gente. Beijo, gratidão. Obrigada. Cleide, vamos tirar um print. Vamos tirar um print. Eu não sei, eu não sabe tirar, tire. Tá, vou tirar aqui. Sorriso aí. Pronto. Beleza. Tchau. Obrigada, Suzana. Diz que tá linda. Beijo. Beijo, Suzana.